O lobisomem é uma das lendas mais conhecidas em todo o mundo, que fala de homens que têm a capacidade de transformar-se em monstros. Essa prática era considerada uma maldição chamada de licantropia, e a primeira menção a ela foi registrada na mitologia grega e depois foi transportada para o mundo romano. Nesse sentido, existe uma lenda da mitologia grega narrada sob diferentes versões, que trata a respeito de Licaon, um homem mítico, um rei, na verdade, mítico, de uma região da Grécia chamada Acádia. Na verdade, o lobisomem faz parte da história contada em todo o mundo, onde as histórias variam entre si. Os relatos de aparições são dos mais diversos em todo o mundo, mas em todas conta-se que em noite de lua cheia o amaldiçoado transforma-se num monstro cuja características parece-se com a de um lobo que se apoia nas duas patas traseiras, possui garras, olhos vermelhos, dentes afiados e o que mais impressiona é que em todos os relatos o animal tem um mau cheiro horrível. Encontramos no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 29 ao versículo 37, a história do rei que virou um animal. Nabucodonosor foi amaldiçoado por Deus a comer capim como um bicho, porque exaltou-se, usurpando a glória que pertencia a Deus. No vídeo de hoje eu quero transportar você para dentro de um relato totalmente verídico a respeito de uma aparição. Fique conosco e vamos para o vídeo. Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Espero que a tua casa e a tua família estejam debaixo das potentes mãos de Deus. Você que me acompanha já tem um tempo neste canal, neste momento você deve estar se perguntando por que ele vai falar a respeito deste assunto, uma vez que este canal é um canal cristão, é um canal voltado à palavra de Deus, justamente porque o assunto que eu vou passar a tratar, eu quero trazer aqui para vocês algumas histórias que envolvem o mundo espiritual. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela inteira, ela fala do mundo espiritual. Dentro da Bíblia nós vamos encontrar anjos, dentro da Bíblia nós vamos encontrar relatos de possessões de pessoas que tiveram, que foram possuídas, né, por espíritos malignos. O Senhor Jesus mesmo, ele enfrentou os espíritos malignos por diversas vezes. E eu estou querendo mudar um pouco o perfil desse nosso canal, claro, não fugindo do tema Palavra de Deus, que é o principal objetivo deste canal, mas mudar um pouco, trazer um conteúdo um tanto quanto diferente, porque particularmente falando, eu tenho várias experiências no mundo espiritual para estar trazendo para os irmãos, e também vou trazer experiências de amigos que já estão mandando para mim, para eu estar publicando aqui no canal e trazendo algo diferente para você. Gente, eu vou contar algo que aconteceu comigo, tá? Com a minha família. Eu tinha por volta de 14 anos de idade, eu me lembro mais ou menos da idade porque nós começamos a sair para a rua para jogar futebol com uns 13 anos, que meu pai era meio rígido. Naquela época, não era como hoje, né, que a criança vai mais cedo para a rua e tal, já se envolve jogando futebol, não era. Meu pai segurava um pouco e com uns 13, 14 anos começamos a sair. Quem conhece a zona leste de São Paulo, mais precisamente o bairro de São Miguel Paulista, vai conhecer um bairro chamado Jardim São Vicente. Eu morei no Jardim São Vicente mais ou menos uns 16 anos da minha vida. 14 anos na mesma rua, Rua Professor Assis Veloso, número 778. Se alguém que está me assistindo aí conhecer aí, deixa escrito aqui embaixo, tá bom? Quero pedir, antes de tudo, que você deixe o seu like, assista o vídeo até o final,
Tá bom? Porque tem gente, irmão, que só clica em cima e já escreve um monte de baboseira embaixo, ele não sabe nem o que eu tô falando, nem qual que é o conteúdo, o teor do vídeo, tá bom? Então assista até o final, você gostando do que eu vou te contar. Mesmo se você não acreditar, você pode dizer assim, ele tá inventando isso só para ter like, só para ter seguidores. Não, eu não preciso fazer isso. O que eu vou trazer para vocês aqui são relatos que aconteceram comigo, principalmente nesta casa que eu morava no Jardim São Vicente. Essa casa era complicada, irmãos. Nós moramos 14 anos dentro dessa casa e eu tenho muita coisa para falar para vocês de ocorridos dentro desta casa. Mas também vou trazer relatos, experiência de irmãos, experiências no monte que eu tive, experiências com amigos meus, e eu tenho certeza que você vai se interessar. Deixa aí o seu comentário. Se você não acreditar, amém. Deixa o seu comentário. Se você acreditar, deixa aí o seu like, inscreva aí, o canal é seu, tá bom? Vamos lá. Eu morava no bairro de São Miguel Paulista, na rua Professor Assis Veloso, número 778. E você se lembra daqueles tempos que a criminalidade não era como nos dias de hoje, que nós ficávamos até tarde sentados na porta da nossa casa, alguns jogando futebol, outros, como nós fazíamos, contando histórias de arrepiar? Toda criança gosta, né? Mesmo que à noite ela não vá no banheiro sozinha, que ela faça igual eu fazia com a minha mãe, falava, mãe, vamos ali no banheiro, fica na porta comigo, tal. Aí ela falava, isso, fica contando essas histórias aí, ó, e depois você vai fazer xixi na cama, porque eu não vou não, e tal. Quem pegou essa época de ouro, irmão? Que época maravilhosa, onde nós tínhamos liberdade, não é verdade? O perigo não era como nos dias de hoje. Hoje ninguém pode fazer mais isso. Se deixar o portão aberto, complicado. Vamos lá. Em uma dessas noites que nós nos reuníamos, eu me lembro que a noite estava bem clara, a lua, ela estava bem clara, sabe? Clareando bastante ali a região. E 3 ou 4 casas depois da minha, morava um amigo meu, que é meu amigo até hoje, e ele é mais velho que eu, uns 4 anos. Inclusive, ele serviu o exército, eu tinha por volta de 14, 15 anos quando ele entrou no exército. Mais velho do que eu. Pensa num camarada que tinha história para contar, irmãos. Eu não sei se ele criava aquilo, mas ele deixava a gente de cabelo em pé. Contava cada uma. E nesta noite, isso aqui não é uma história, isso aconteceu mesmo comigo, tá? Comigo, com a minha família, com o meu pai. Numa dessas noites, ficamos até mais ou menos umas 11, 11h30. Eu me lembro que a minha mãe estava no portão conversando com uma vizinha. E, de repente, ela nos chamou, vem pra dentro, já tá tarde, e nós nos despedimos ali, com aquela carinha de não queria ir, tal, e fomos para casa. Entramos, comemos alguma coisa, eu e o meu irmão. Nós, na época, não tínhamos, ou não lembro se nós tínhamos o meu irmão mais novo, o Eric. O Eric nasceu em 80, eu acredito que já tinha assim, mas ele era bem bebezinho. E... bom, entramos, nos preparamos para dormir e eu dormia junto com meu irmão num quarto separado, era uma casa de 2 cômodos, e nós fomos dormir, só que demoramos um pouquinho, né, até a adrenalina baixar, estávamos na rua brincando e tal, conversando. De repente, pá, a luz do bairro inteiro apagou-se, um blackout geral, tá? A luz, o bairro ficou debaixo de trevas. Mas como eu disse para os irmãos, era uma noite clara, o céu estava claro, a lua estava clareando tudo. Só que eu não fui lá fora para ver isso, mas estou falando porque eu estava lá fora. Então era uma noite clara, porém apagou-se tudo, a luz apagou. E continuamos ali no quarto, eu e meu irmão conversando. Demorou mais ou menos aí, eu não sei precisar porque fazem muitos anos, mas demorou um certo tempo. Nós começamos a ouvir. Era um homem, ele gritava desesperado. E aqui me chamou a atenção, aqueles gritos não eram gritos de pessoas que estavam brigando, não era, eram gritos de horror, eram gritos de desespero. Alguém estava fugindo de alguma coisa. E aquele grito foi aumentando, porque deduzimos que estavam chegando, nós morávamos bem na avenida principal, né? Ali a Professor Assis Veloso é bem na principal, tanto é que é a rua da feira de domingo até hoje, tá? É a feira mais famosa que nós temos ali até o dia de hoje. E o grito foi aumentando, mas era um desespero, não foi um grito e parou de gritar. Aquele homem estava sendo perseguido, atacado. O que veio na minha mente?
alguém está tentando roubar esse homem, porque tá tudo escuro e tal, alguém está tentando pegar esse homem para roubar. Eu me levantei e fui caminhando devagar para a minha sala, e quando eu cheguei na sala, eu vi o meu pai passando, eu vi o vulto, eu vi que era o meu pai passando, e ele foi lá para a sala, abriu um pouco o vitrô e ficou olhando o nosso quintal. Nós morávamos no quintal, essa casa, ela ficava mais recuada, o terreno era grande, era 5 por 25, a casa ficava mais recuada. Então nós tínhamos um corredor lateral esquerdo e um corredor lateral direito. E na frente da casa, no quintal, tinha um pé de ameixa, bem grande. Então aquele pé de ameixa fazia aquela sombra no quintal. E o meu pai ficou olhando lá para fora, e aquele homem desesperado, gritando, mas gritando com toda a força da sua garganta mesmo. E eu falei pro meu pai, perguntei: o que tá acontecendo aí, pai? O que foi? Aí meu pai falou: não sei, tem alguém gritando aí fora. E o camarada gritava, irmão, gritava. E de repente nós vimos alguém passar correndo na rua. Deduzimos o quê? Que era este homem que estava gritando. Ele passou correndo e vimos só o vulto, como eu falei, estava escuro, né, porque acabou a luz. Embora estava com aquela lua que eu disse clareando, mas nós vimos só o vulto, não vimos o rosto, nem quem era a pessoa. Se era algum vizinho, se era algum conhecido, se era... Nós não vimos. E se fez um pouco de silêncio, o homem continuou gritando, mas os gritos foram ficando baixos, porque ele estava se afastando. E o meu pai fechou a janela e falou: bom, não sei o que é e não vamos lá fora não, não vai lá fora não. Então eu queria ir lá fora para dar uma olhada, para ver o que estava acontecendo. De repente, irmãos, olha, eu vou tentar definir. Nós começamos a ouvir como se fossem pisadas fortes, mas como se fossem passos de um cavalo. Como se fossem passos de um cavalo. Eu não vi nada, mas como se fossem passos de um cavalo. Mas conforme ele pisava no chão, nós sentíamos assim, aquela pisada forte. Por mais que da janela da minha casa tinha um quintal e o portão ficava numa distância de uns 6 metros, mais ou menos, mas nós sentimos aquelas pisadas. Tum, 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 tum. E um rosnado que... Sabe quando um cachorro grande, ele tá raivoso, ele tá com raiva, ele rosna, ele não late, mas ele rosna. Só que aquele rosnado não era baixo, era um rosnado... Já viu um touro quando ele raspa a pata no chão e ele vai atacar, que ele faz aquele barulho? Multiplica por 10. E o meu pai ficou olhando em pé na sala e não teve coragem de abrir a janela. Aquele barulho passou na frente da nossa casa, pisando. O rosnado foi diminuindo e nós não fomos lá fora para ver o que era. Mas alguma coisa passou na calçada da minha casa. No final dessa rua, do Jardim São Vicente, hoje existe um posto de saúde e do lado esquerdo, se não me engano, é uma escola, tem uma creche, alguma coisa assim. Mas nessa época, passava um riozinho. Esse rio tem até hoje lá, mas tá tudo canalizado. Nessa época era um riozinho com uma pontinha. Lembra aquelas pontinhas que nós chamávamos de pinguelinha? Aquela pontinha de madeira, se não tomasse cuidado você caia dentro do rio? Era uma daquela ali. E havia um campo de futebol do lado direito, um campo de futebol do lado esquerdo, que nós costumávamos ir brincar de bola ali e assistir jogos ali. Pronto, nós fomos dormir sem saber o que aconteceu. Né? Eu ouvia meu pai conversando com a minha mãe na cama, acho que conversando a respeito do acontecido. E aí meu irmão, nós fomos pro quarto e ficamos sem saber o que era, mas já com medo, né? Porque nós estávamos com a cabeça mexendo desses negócios de contando história, né? De arrepiar e tal. Gente, olha o que aconteceu. Na frente da minha casa, havia uma casa lá, onde até hoje as pessoas que moravam nessa época moram lá e são conhecidas nossas. E a minha mãe costumava ir aos sábados. Eu sei que era aos sábados, porque a minha mãe só ia aos sábados. Então, o que aconteceu foi na sexta-feira à noite. E ela ia lá fazer a unha, conversava, tal, porque tudo colega e tal, né? Minha mãe falou que chegando lá para fazer a unha lá, chegou uma mulher que já estava agendada, né, para fazer o trabalho. E essa mulher sentou-se e ela falou, olha, ontem aconteceu um negócio com meu irmão aqui. E vocês tomam cuidado, tem um negócio aí, o meu irmão falou que... Aí aguçou a curiosidade de todos e perguntaram, mas o que foi? Ela disse que o irmão dela trabalhava lá no centro lá da cidade e
toda noite ele passava ali naquele campo, era normal, só que ele passava mais cedo. E nessa noite o ônibus atrasou, houve algum problema lá e ele passou mais tarde e, como era costume, ele passou no meio dos dois campos, era caminho, tinha até um caminhozinho no meio, eu me lembro. E quando a gente passava ali, passava realmente por esse caminhozinho, atravessava a pontinha e pegava o asfalto. Já era rua de asfalto. E ela disse que o irmão dela chegou em casa apavorado. Pensa no homem que ela falou, vai ter um infarto, vai infartar. O homem chorava, o homem gritava, segundo ela, né? Segundo ela, contando lá pra minha mãe, lá pro pessoal, o homem gritava, o homem chorava, o homem apavorado, e deram água com açúcar e perguntaram o que foi, e acharam que ele tinha sofrido uma tentativa de roubo e tal. Conforme o tempo foi passando, ele foi se acalmando, ele falou o que foi que ele viu. Ele disse que ele já estava no meio do campo, vindo distraído, normal, sem problema nenhum, porque naquela época, como eu disse, a violência não era do jeito que é hoje. Então a gente passava ali mesmo, certa hora da noite. Eu cansei de fazer isso. E ele falou que de repente ele viu um vulto vindo no meio do campo. Que a primeira impressão que ele teve era que era um cavalo. E ele pensou rápido. Sabe quando a gente pensa rapidinho? Ele pensou rápido, assim, deixaram um cavalo solto aí. Ele tá vendo aquele animal vindo. Só que ele falou, irmãos, preste atenção, que cena. Você pode nem acreditar, deixa aí nos comentários e tal, mas na minha família, a minha esposa, sou casado com ela. A minha esposa, se eu colocar ela na frente da câmera aqui, ela vai contar pra vocês o que foi que ela viu dentro do quintal dela quando ela era menina. O mundo espiritual, ele existe. A Bíblia diz que o rei da Babilônia, Daniel capítulo 4, do 29 ao 37, ele se transformou num animal. Se a Bíblia diz que isso pode acontecer, eu acredito que alguma coisa aí fora acontece até os dias de hoje. Olha, eu não acreditava nessas coisas. Quando contava, a gente ficava com aquele medo, porque é curiosidade de criança, mas eu nunca levei isso a sério. Isso são histórias, são relatos. Apesar da minha mãe contar, minha mãe é de Recife, Pernambuco, contava umas histórias de aparições de lobisomem, de coisas ruins que apareciam lá, porque nesses lugares sempre tem essas histórias. Mas só que eu nunca acreditei. Mas depois desse relato e depois do que eu ouvi, depois do que nós presenciamos, mesmo sem termos visto, né, presencialmente, mas só de termos ouvido, até hoje, eu acredito que alguma coisa aí fora acontece. E eu vou trazer outros relatos, uma experiência que eu tive no monte, que eu vi o rosto de uma moça, ela caiu, quando nós chegamos, o rosto dela se transformou. Ela ficou com o rosto redondo, os dentes serrilhados, coisa horrível. Eu vou trazer para vocês. Amanhã eu já quero gravar outros vídeos a respeito disso daí. Ela disse que o irmão dela contando para ela, mesmo sem ter sem conseguir falar direito, porque estava apavorado, disse que ele, de repente, ele olhou pensando que era um cavalo e ele percebeu que aquilo não era um cavalo, porque levantou-se, olha que cena horrível, você consegue imaginar? Levantou-se e ficou nas duas patas traseiras. E ele disse que mais ou menos ele alcançou uma altura de 2,5 metros. Os braços eram braços de ser humano e passavam da altura dos joelhos. Olha só, o rosto, os olhos, melhor dizendo, pareciam duas bolas de fogo e os dentes para fora. Ele disse que quando ele viu, mesmo na penumbra, estava escura, acabou a luz e tal, mas como eu falei, a noite estava clara por causa da lua, ele percebeu que aquilo não era um cavalo e também não era um ser humano. O que foi que ele fez? Como ele já estava próximo da ponte, ele acelerou e saiu correndo, e ele sentiu quando aquele animal, ele pisou na ponte, vindo atrás dele. Mas ele não sabe o porquê. Ela contando, ele não sabe o porquê que o animal não veio para cima dele. Ele parou ali, alguma coisa parou ele se assustou, alguma coisa assim. Mas ela falou que ele olhou para trás e ele viu. Ele disse, ele relata, ele descreveu um homem, só que esse homem tinha o corpo todo peludo, os braços passavam da extremidade do joelho, como se fosse uma figura deformada, os dentes para fora, os olhos vermelhos, e a orelha dele era gigante, orelha grande de animal. Isso deixou esse homem tão apavorado, a ponto dele gritar do jeito que eu falei para vocês aí, desesperadamente.
E ele saiu correndo, segundo ele, foi correndo, foi direto para casa dele. E quando a minha mãe nos contou isso aí, eu associei os gritos, associei os passos que eu disse para vocês, os passos pesados, com esse relato desse homem. Vocês acreditam no sobrenatural? Depois dessa experiência que eu tive, eu acredito que alguma coisa aí fora acontece. Depois disso, é claro, nós não ouvimos mais nada, nós não tivemos mais nenhum tipo de experiência desse jeito, mas ouvimos muitas pessoas dizendo ali no bairro, quando eu ia no campo de futebol, eu me lembro de ter ouvido alguma coisa, pessoas dizendo mesmo que eles estavam, alguém tinha visto, alguém tinha ouvido rosnada, alguém tinha ouvido uivo. Gente, aí você pode perguntar assim, pastor, mas o senhor acredita em lobisomem? O senhor acredita? Gente, eu acredito no mundo espiritual, porque a palavra de Deus me diz que o mundo espiritual existe. E no livro do profeta Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 29 até o 37, lá diz que o rei da Babilônia, por não glorificar a Deus, ele foi amaldiçoado, virou um bicho e comia capim como se fosse um animal. Eu acredito sim que alguma coisa no mundo espiritual pode acontecer com alguém que não serve a Deus. Eu já vi uma manifestação no monte que eu fiquei impressionado. Eu já vi uma moça ficar desfigurada no monte. Eu vou recomendar um livro para você, esse aqui, ó, da doutora Rebecca Brown. Ele veio para libertar os cativos. Compre esse livro. Sabe o que ela conta lá? Ela disse que quando ela tinha reuniões dentro do salão de magia negra, ela via homens que só ficavam de cabeça para baixo. Eles não falavam, eles não se manifestavam para nada. Mas um dia, ela ficou sabendo por que aqueles homens eram calados e para que eles serviam ali dentro. Ela disse que, ela conta no livro, que teve uma reunião com vários empresários e um dos empresários havia desobedecido a ordem dos superiores, dos sacerdotes. E ela diz que, ela conta no livro que de repente, num dado momento da reunião, um dos sacerdotes aponta para um dos homens que está de cabeça para baixo, cabeça olhando para baixo, e esse homem se transforma num bicho peludo, horrível, e estraçalha o homem que estava na mesa, que estava devendo para eles, na frente dela. E volta e se transforma de novo num ser humano. E ela fala que existem sim pessoas amaldiçoadas, porque na magia negra ela viu isso, e que se transformam em coisas horríveis, não só no lobo, mas em muitas outras coisas. Esse livro é muito interessante. E eu vou falar algo para você. Depois que eu tive essa experiência, eu acredito que alguma coisa aí fora acontece sim. Eu já tive experiências nos montes, que eu tenho 25 anos de evangelho. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui pro monte. E já vi coisas no monte. Eu quero trazer neste canal aqui relatos de anjos. Porque eu já vi anjos. Não só uma, mas algumas vezes eu vou trazer para vocês aqui também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Escreve aí. Pastor, não acreditei em nada. Pastor, o senhor está inventando isso daí só para ter like. Escreve aí. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. E essa semana aí eu quero fazer mais uns 5 vídeos abençoados e interessantes para você. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Bora para o próximo vídeo.